sobre Câmara dos Deputados, além desse assunto, a gente teve também rachadinhas, que foi um assunto também bastante movimentado lá no Congresso, que foi Comissão de Ética. Mas antes de falar sobre rachadinhas de Janones, a gente também teve um outro assunto que foi a famosa PEC da Comum Brasileira. Inclusive, a gente recebeu aqui no Metrópolis o relator desse projeto lá no Senado, que é o senador Flávio Bolsonaro. A gente também teve aqui, recebendo aqui no estúdio do Metrópolis, o deputado Túlio Gadelha, que também falou sobre esse assunto com a gente, que ele também está à frente da defesa do governo desse assunto lá dentro do Congresso. O que acontece é que existe um projeto que voltou à tona agora, ele estava bem morno, ele estava bem parado dentro do Congresso, que trata da privatização. Eles falam que não, mas que trataria de uma suposta privatização das praias brasileiras. O que acontece é que trata dos terrenos de marinha, que são terrenos nas costas brasileiras, onde tem, então, prédios, tem casas que ficam nas costas brasileiras de algumas cidades. Inclusive, o presidente da Câmara também, Arthur Lira, chegou a falar sobre esse assunto. Ele disse que várias cidades brasileiras têm quase na sua totalidade os terrenos de marinha. Ele citou, por exemplo, a cidade de Recife e também citou a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Para eles, não é um assunto tão alarmante como as pessoas estão dizendo. O senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, chegou a dar uma mornada nesse assunto. Ele fez uma audiência pública sobre isso numa segunda-feira, mas colocou panos quentes para que isso possa ser um pouco mais debatido lá dentro do Congresso. O que a gente conseguiu ouvir de alguns parlamentares é que o assunto voltou à tona por conta do lobby de alguns políticos, de alguns parlamentares que querem, sim, ajudar a indústria hoteleira, ajudar a indústria do turismo, que tem, sim, a intenção de construir grandes empreendimentos, assim como em Cancún, grandes empreendimentos no litoral brasileiro. Nós questionamos aqui, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro sobre isso. Ele disse que, inclusive, isso é uma grande vantagem, que ele acha que no Brasil tem sim que ser explorado esse tipo de turismo e que ele vê isso com bons olhos. Esse texto que está sendo escrito por ele disse que inclusive vai reescrever esse texto porque no texto não aparece bem claro a privatização das praias, porque foi perguntado a ele o seguinte: se vai haver então esses empreendimentos, vai ser dificultado o acesso às pessoas comuns às praias? Ele disse que não tem nada disso no texto. Então, ele disse, inclusive, aqui ao Portal Metrópolis, que iria fazer uma modificação no texto. Eu perguntei também ao deputado Túlio Gadelha sobre isso. Ele disse o seguinte: olha, não está implícito no texto, mas, por consequência, o que vai acontecer é que vai dificultar, vai sim impedir o acesso às pessoas ao litoral, às praias brasileiras. Eu pedi para a produção separar o trecho das entrevistas dos dois e a gente vai rodar para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar para restabelecer a verdade é que essa PEC não trata de forma alguma de privatização de praia. Ela sequer trata de praia, né? Porque se fosse algo que restringisse o acesso ou a frequência de qualquer um na praia, eu seria o primeiro a ficar contra. A PEC trata, Maria, de aqueles imóveis já ocupados. Hoje em dia já tem alguém que está nesse imóvel, que é um terreno de marinha, não é da marinha, né? É um terreno de marinha, ou seja, um terreno da União, que é a proprietária daquilo, e as pessoas têm ali um direito de usufruir daquela propriedade por um determinado tempo, pagando impostos. Então, essa PEC, além de não tratar de privatização de praia, de não tratar de praia, está escrito nela logo no comecinho: permanecem sob domínio da União aqueles terrenos que estão desocupados. Então, se hoje tem um terreno da União que é vazio, vai continuar sendo da União. E, no fundo, Maria, qual que é o grande espectro dessa PEC? Qual que é o seu grande ponto principal? É acabar com 3 tributos. É acabar com a taxa de ocupação, com foro e com laudêmio. O que é isso? De forma bastante sintética. Você que está nos assistindo, você concorda que um imóvel como esse tem que pagar aluguel para o governo federal todo ano? Sim, esse é o foro. A pessoa paga 0,6% do valor do imóvel para o governo federal, como se fosse um aluguel. Ou seja, é um segundo IPTU, um imóvel que já paga o IPTU. Bom, o senador deixa claro aí a respeito dos impostos. Existe aí uma contradição, porque
Bom, o que ele diz é que o grande problema hoje são os impostos que as pessoas que moram nos terrenos de marinha têm que pagar. Então, além de ter que pagar para morar ali, tem que pagar o laudêmio, tem que pagar o foro, que são impostos da época imperial, aí para o governo federal, para a União. Esses terrenos de marinha, eles são de posse da União. E o projeto prevê que esses terrenos sejam passados para as cidades, para os municípios tomarem conta, então, ter a posse, então, desses terrenos de marinha, já que, como estão na cidade, seria mais fácil, então, para que prefeitos e vereadores tomassem conta daqueles terrenos. E para que também as pessoas que morem nesse lugar tenham a posse, tenham o domínio daquele imóvel, para que possam passar para filhos, para os netos, e que possam também usar aqueles terrenos como garantia para poder fazer financiamentos, por exemplo. Mas o governo não concorda com isso. Eles acreditam que isso vai causar destruição ambiental, vai, inclusive, corroborar com a transição climática e que isso vai também atrapalhar o acesso às pessoas ao litoral, às praias. E foi, inclusive, que o Túlio falou. Vou pedir para a produção colocar o trecho do Túlio Gadelha. Hoje, esses terrenos que estão sob domínio da União, através dos terrenos de marinha, eles obrigam as pessoas que ocupam aqueles territórios a criarem acessos à praia. Porque as pessoas chegam na praia de alguma forma, ou chegam de ônibus, ou chegam de carro, ou chegam de bicicleta. Se for tudo privado, esses acessos vão estar impedidos. Então, a gente vai criar sim no Brasil praias particulares. Então, esse debate é um debate que a gente precisa fazer com profundidade. E eles sempre utilizam o mesmo argumento de que, olha, isso não está no texto, não está no texto da privatização, mas a privatização é uma consequência. Assim como é uma consequência da flexibilização da posse do porte de armas, o assassinato de mulheres, o feminicídio, que aumentou em mais de 10% no governo Bolsonaro. E nós falamos isso nas comissões. Denunciamos que liberar armas para pessoas, para civis, seja para colecionadores, atiradores ou caçadores, isso iria aumentar as violências dentro das residências. E mais mulheres morreram por causa disso. Mas em momento nenhum tinha escrito no texto de flexibilização de armas que iria aumentar a morte, o feminicídio nas famílias. Então, o feminicídio foi uma consequência daquela lei que foi aprovada, assim como a privatização é uma consequência dessa PEC, caso ela seja aprovada. Gente, fato é que quem acompanha a política, quem acompanha o Congresso Nacional, sabe que esse assunto brotou na pauta da Câmara e do Senado do além. Eu que acompanho há muito tempo, já estava cobrindo esse assunto há cerca de uns 3 anos. Ele estava morno, parado no Congresso, do nada ele brotou na pauta. A gente sabe que houve também aí uma especulação sobre esse assunto por conta do jogador Neymar, que inclusive falou sobre isso, depois negou que estava à frente de uma negociação com uma grande empresa aí, que queria construir, que queria empreender aqui no litoral brasileiro. Túlio Gadelha, o deputado Túlio, que vocês podem ver na imagem, chegou a falar com ele nas redes sociais, chegaram a ter uma breve discussão aí nas redes sociais sobre esse assunto. Nenhum dos dois pediu desculpa um para o outro, até o deputado chegou a falar sobre isso, mas o que a gente sabe é que, de fato, esse assunto voltou à tona mesmo depois que Neymar chegou a falar sobre esse assunto. Até a Luana Piovani chegou a discutir com ele também na internet. Então, fato é que o lobby dos empreiteiros, das empreiteiras, sim, trouxe esse assunto à tona.